Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Hoje em seu 46º episódio. Temos hoje um amigo do Instituto aqui conosco para a gravação desse episódio, Ronald Schaap. Seja muito bem-vindo, Ronald. É uma alegria recebê-lo aqui no Instituto. Muito obrigado, Maurício. É uma alegria enorme, um imenso prazer aqui compartilhar com vocês esse momento de realização de grandes feitos, né? A gente quer ser, o Cruzeiro quer ser um alinhado de primeira grandeza, primeira ordem dos projetos, das parcerias, das iniciativas que não só resgatam a história, valorizam, né, todo esse caminhar, né, das primeiras escolas de formação de origem alemã no Brasil, e também que é um trajeto que muito nos orgulha. Então, é uma honra imensa estar aqui. É uma alegria tê-lo conosco hoje. Ronald Amaral Schaap Jr. é vice-presidente da Sociedade de Beneficência Humboldt, mantenedora do nosso amigo Colégio Cruzeiro, na linda cidade do Rio de Janeiro. Ronald é advogado e mestre em Direito da Empresa, Trabalho e Propriedade Intelectual da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ronald, você, na sua introdução, já deu aí uma palhinha. Nesse ano de 2026, o Instituto Matthew-Staden dedica o ano ao tema Escolas Brasileiras de Raízes Alemãs, celebrando a sua história, as suas tradições, a sua cultura e o ensino do idioma alemão, conectando assim passado, presente e futuro. No primeiro semestre, teremos uma exposição itinerante sobre a cultura alemã em escolas brasileiras, Vivências Além do Idioma, patrocinada pelas representações da República Federal da Alemanha no Brasil e a Fundação Visconde de Porto Seguro. E no segundo semestre, teremos uma publicação histórica, trilíngue, nos idiomas português, inglês e alemão, chamada Ponte entre Dois Mundos, Memória Fotográfica das Escolas Brasileiras de Raízes Alemãs. Como que você enxerga esses dois projetos para esse ano de 2026 e qual é a importância deles para o Colégio Cruzeiro especificamente, como um dos patrocinadores master desse livro, pelo qual já lhe sou muito grato em nome do Instituto Matthew-Staden? A alegria é toda nossa, o prazer também. O Cruzeiro, logo que recebeu o convite para participar desse projeto, nós nos identificamos muito com essa iniciativa, né? Porque o Cruzeiro é a escola alemã mais antiga em funcionamento no Brasil. Então, não podia deixar de estar presente nessa história, valorizar isto, né, e demonstrar nossa alegria, né, e poder mostrar também um pouco da nossa trajetória, do nosso caminhar, né, de todas as nossas conquistas e também das dificuldades, que não foi um caminho fácil. Tivemos também, né, como várias escolas alemãs, né, que foram fechadas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, é um exemplo também de resistência, né, de triunfo, né, e de sucesso. E a gente quer estar junto com vocês, compartilhando essas vivências todas, essa riqueza, né, não só cultural, mas também um legado histórico, que queremos estar presentes com vocês, construindo. Essa construção coletiva é de suma importância. Não temos dúvida que será um ano inesquecível para as escolas, para as instituições de ensino em geral, brasileiras, de raízes alemãs, ou que de alguma certa forma tenham algum vínculo com a Alemanha. O Colégio Cruzeiro ele foi fundado em 1862, século XIX, e é a escola brasileira de raízes alemãs mais antiga ainda em funcionamento no Brasil. Qual é a história do colégio, Ronald? Como que esse colégio se desenvolveu ao longo desses mais de 160 anos? Disse que Dom Pedro II passava por lá, é verdade isso? É verdade isso. O colégio, na verdade, a sociedade mantenedora, né, a Sociedade de Beneficência Humboldt, a antiga Sociedade de Beneficência Alemã, ela foi fundada em 1844, né, e aí sentia a necessidade de institucionalizar suas práticas, é que surgiu o Colégio Cruzeiro, como escola alemã, né, em 1862. É bom lembrar que em 1862 a Alemanha Unificada de Bismarck não existia, né? Foi em 1871. Então o Cruzeiro pode se gabar, se vangloriar de ser mais antigo do que a própria formação do Estado Nacional Alemão moderno, né? Então foi uma trajetória difícil,
né, porque era primeiro para albergar e dar acolhimento aos primeiros imigrantes e de alojamento, dificuldades financeiras, do ensino da língua, e a escola foi crescendo aos pouquinhos, né, e graças a esse crescimento também se deu a Dom Pedro II. Dom Pedro II ficava no trajeto entre o trabalho dele, que era o Paço Imperial, Sim. a casa dele, que era o Palácio de São Cristóvão. O colégio Cruzeiro ficava no meio do caminho. Então, ele, de vez em quando, parava no colégio, no meio do caminho, e fazia arguições orais dos alunos para saber se falavam direitinho alemão, e aproveitava ele mesmo para treinar um pouco de alemão, né? Então, a escola era inicialmente uma Deutsche Schule, né? Com a Segunda Guerra Mundial foi fechada, né? Foi proibido de falar alemão, professores de alemão foram demitidos, Getúlio Vargas nomeou um interventor, né? E a escola pôde reabrir com outro nome. Primeiro virou Colégio Humboldt, e depois Ginásio Cruzeiro, e finalmente, então, Colégio Cruzeiro, como é hoje em dia, né? E aos pouquinhos, quer dizer, a escola com isso, ela teve que se abrasileirar, ela virou uma escola teuto-brasileira, ela não abandonou completamente o alemão, mas teve que se abrasileirar, né? Então, essa que é a característica do Cruzeiro hoje, é uma escola teuto-brasileira, né, que se orgulha do seu passado, valoriza esse passado, mantém as tradições. Nós temos Schultüte, temos a Osterbaum, né, temos a Dança das Lanternas, os nossos alunos viajam para a Alemanha, viagem de estudos, então a gente mantém essas tradições muito vivas e que são muito ricas e geram assim um interesse, uma curiosidade, enfim, todos gostam, né? Você sabe que essas tradições, essas práticas que você acabou de citar do colégio, esse é justamente o objetivo desse nosso projeto esse ano aqui no Instituto Márcio Stadler, através da exposição, através do livro e dessas entrevistas que nós estamos realizando a partir desse 46º episódio, que é de justamente mostrar para a nossa sociedade todos esses nossos diferenciais, como uma Schultüte, que é o cone de doces que as crianças recebem ao migrarem do ensino infantil para o Fundamental 1, um calendário de advento, a realização da Semana da Língua Alemã e muitas outras atividades em comum que acontecem nessas escolas brasileiras de raízes alemãs, as escolas teuto-brasileiras. Mas, Ronald, vamos falar de uma notícia boa que nós recebemos recentemente, de que o Colégio Cruzeiro foi eleito pela segunda vez pela revista Veja Rio como o colégio mais amado da cidade do Rio de Janeiro. Você poderia nos apresentar a escola atualmente? Você falou um pouco do passado dela, suas unidades, número de alunos, professores e outras atividades de destaque. Eu sei que socialmente vocês têm uma atividade e uma ação muito importante também para a cidade do Rio de Janeiro, mas como foi receber 2 vezes agora esse título de escola mais amada do Rio de Janeiro? Maurício, foi uma emoção muito grande, mas também não foi nenhuma surpresa, digamos assim, né? Porque há 3 anos atrás nós participamos pela primeira vez dessa eleição, conduzida pela revista Veja Rio, que são 50 itens mais votados, né? E nos surpreendeu o Cruzeiro ser vice-campeão. Então, 3 anos atrás, nós fomos vice-campeão, sem grandes esforços, sem grandes movimentações da nossa comunidade. E aí percebemos que um pouquinho mais de esforço e de mobilização, nós conseguimos ser os primeiros, né? Então, ano passado e este ano, 2 vezes, a escola mais amada do Rio de Janeiro. A escola laica privada mais antiga do Rio de Janeiro, né, é a escola mais amada do Rio de Janeiro. Então, isso é um feito extraordinário, como a gente se consegue, com essa longevidade toda, se manter, vou chamar assim, na crista da onda, né? Então, o Colégio Cruzeiro, hoje em dia, ele tem 3.200 alunos, com 3 unidades. Nós temos uma unidade no centro do Rio, uma unidade em Jacarepaguá, a mais nova unidade, que é a unidade de Botafogo, que foi resgatada, porque o Colégio Cruzeiro já funcionou no bairro de Botafogo e voltou agora, comprou o imóvel, antes era alugado, e reintroduziu o Cruzeirinho, como a gente chama de educação infantil, nesse bairro de Botafogo. São cerca de 850 funcionários, 500 professores, né? O Colégio Cruzeiro é o maior certificador de Cambridge da América Latina, né? É também o maior certificador de provas de DST do Brasil, com cerca de 450 alunos têm a proficiência. E temos também uma ação social muito forte, não só desenvolvida no Brasil, mas também, desde 2018 para cá, essa ação social também é desenvolvida na própria Alemanha, quando
Os alunos vão em julho, agora em julho vão 172 alunos, Incrível. e nas cidades que eles ficam vão à Cruz Vermelha, vão a orfanatos, vão a asilos e jogam bola, fazem atividades recreativas com refugiados, tocam música, jogam xadrez com os idosos, né? Então, as crianças pequenas também, há uma recreação também nos Kinderdorf, né? Então, eu já participei várias vezes, faço sempre questão de participar, e é sempre uma grande emoção. Então, o Colégio Cruzeiro quer estar presente, né, quer ser lembrado, né, com uma história belíssima, né, e com um passado glorioso. Apesar de tantas dificuldades, a gente está aí como mais amado. Comemorem bastante essa conquista e rumo ao terceiro ano. Rumo ao terceiro ano. O nosso cônsul-geral da Alemanha, Ian Freigang, já lançou o desafio na inauguração nossa da unidade de Botafogo. Rumo ao terceiro ano. Aliás, o próprio cônsul fez questão de usar no dia da inauguração, antes da fala dele, pediu para usar o broche da mais amada. Que bacana. Permita-me talvez ilustrar, Ronald, pelos números que você apresenta, que são realmente números impressionantes, a maior certificadora de Cambridge da América Latina, o maior número de certificados do DSD-2 também do Brasil. E isso faz com que, logicamente, o Colégio Cruzeiro seja uma escola que faça parte da rede PASH do governo alemão. Então, para quem nos assiste, para quem nos ouve, a rede PASH, chama-se PASHNetz, é uma rede de aproximadamente 2.000 escolas com as quais o governo alemão tem uma parceria no mundo. São escolas onde, no mínimo, se leciona o idioma alemão. E dentro dessa rede PASH existe a rede DSD, que são as escolas que emitem os certificados de proficiência no idioma alemão, que são aproximadamente 1.100 escolas, onde o Cruzeiro também faz parte, então, dessa rede de escolas DSD. Parabéns por isso, uma grande conquista, não é? Falávamos da mantenedora do colégio, que é a Sociedade de Beneficência Humboldt, da qual você é vice-presidente. Você poderia nos contar um pouco sobre a história e a missão da mantenedora? Porque, pelo que eu entendo, não é só a escola. Exatamente. A Sociedade de Beneficência Humboldt foi fundada em 1844 para dar ajuda, Hilfsverein, né? Hilfsverein, né? Hilfsverein. Sim. E com a ideia de apoiar, de ajudar, né, os imigrantes nos primeiros passos iniciais no Brasil. Depois fundou a escola e também, cerca de 80 anos atrás, fundou também um retiro, o Altersheim, né? No bairro de Jacarepaguá, que é muito colado, na verdade, à unidade de Jacarepaguá. Tem cerca de 60 idosos residentes. Então, a missão da Sociedade de Beneficência Humboldt como um todo, e isso está dentro dos nossos direcionadores estratégicos, o cuidado com a pessoa, né? O cuidado desde a primeira infância até os últimos momentos de vida, que é no retiro, né? Então, a gente tem essa missão de cuidado da pessoa, do indivíduo, né? A escola trabalha com o conceito de formação integral do ser humano, né? E quer desenvolver, quer propagar, quer ser uma referência no ensino e na divulgação da cultura alemães. Modelo muito interessante, porque vocês trabalham, então, em termos de faixa etária, com os extremos, né? Ou seja, pegam as crianças na sua mais tenra idade e o cuidado com o idoso também, através da unidade de Jacarepaguá, onde ficam esses idosos, né? Exatamente, e a gente integra isso, porque, na verdade, os alunos de Jacarepaguá vão visitar os idosos no retiro, que é muito perto, né? Sim. E fazem trabalho. Que bacana, o que não deixa de ser um engajamento social muito bacana para o futuro desses estudantes também, não é? Ronald, nós poderíamos ficar aqui horas conversando sobre um tema, vamos dizer assim, que nos move, que é a educação, principalmente de instituições brasileiras de raízes alemãs, ou teuto-brasileiras, como você descreveu tão bem. Um assunto que realmente nos move, um assunto que move o Instituto Mathieu-Staden e o moverá ao longo desse ano de 2026, mas nós aqui em nossas entrevistas, nós gostaríamos sempre de conhecer também um pouco mais sobre a história pessoal do entrevistado, ou seja, você também é descendente de imigrantes alemães, a genealogia é um dos focos do Instituto Mathieu-Staden, lançamos no ano passado a 10ª edição do livro Famílias Brasileiras de Origem Germânica
no Cruzeirinho, unidade recém-inaugurada e por você mencionada. E histórias como a sua, elas enriquecem o nosso acervo de memória da imigração alemã no Brasil. Você poderia compartilhar um pouco da trajetória da sua família, que é algo que sempre, vamos dizer assim, nos enriquece muito, podermos ouvir a história de quem é descendente de uma família chegada como imigrante ao Brasil. É verdade, uma história cheia de passado, de glórias, né? A minha avó sempre falou que meu bisavô era filho de alemães, né? Depois eu fui um pouco atrás dessa história. Na verdade, ele era neto de alemães e também bisneto de alemães. Quer dizer, o bisavô dele era alemão e o avô também eram alemães. O primeiro que chegou no célebre navio Argos, né? E saiu, se não me engano, da Holanda em 1823, final, chegou aqui em 1824, no início, e inaugura a primeira onda migratória da Alemanha, que na verdade de povos germânicos para o Brasil. E ele, diferentemente de grande parte dos imigrantes daquele navio, uns foram para Friburgo, outros foram para Novo Hamburgo, né, no sul, ele integrava o exército prussiano, foi contratado como mercenário para integrar as forças militares do Brasil para lutar nas guerras, chamadas guerras de independência, porque havia focos no Brasil naquela época ainda, uns redutos que eram fiéis a Portugal, havia resistência de aceitação do projeto, né, consagrador da independência. Ele, então, ajudou o Brasil a se consolidar, né, como um país independente, né, lutando a favor das tropas brasileiras. O Major Sukov, que depois gostava muito de cavalos, teve primeiro serviço de charrete do Rio de Janeiro, e também fundou o fundador do Turf no Brasil, e é considerado o patrono do Turf brasileiro. O Jockey Club do Rio de Janeiro tem 2 grandes prêmios, um grande prêmio Brasil, mais famoso. O segundo, que acontece um fim de semana antes, é o grande Major Sukov, que é homenagem, então, ao meu pentavô. Que bacana. Poxa, que história linda, Ronald. É sempre uma alegria ouvir histórias de descendentes, sejam ligados ao esporte, à cultura, às artes, à educação. É realmente muito enriquecedor para o acervo do nosso Instituto. Foi uma alegria recebê-lo hoje aqui no Instituto Matsustaden para a abertura desses episódios alusivos à história das escolas brasileiras de raízes alemãs ou que tenham algum vínculo, vivências além do idioma. Como muito bem dito ao longo da entrevista, não é apenas o idioma alemão que é transmitido às nossas crianças e aos jovens dessas instituições, mas é muito mais do que isso, e isso faz com que eles sejam realmente crianças e jovens diferenciados na nossa sociedade. Foi uma alegria recebê-lo. Parabéns pelo seu trabalho à frente do colégio. Estendo esse parabéns a toda a sua equipe maravilhosa que tem feito realmente o Colégio Cruzeiro ser a escola mais amada do estado do Rio de Janeiro. Sucesso na jornada, parabéns principalmente pela inauguração do recém-inaugurado Cruzeirinho no bairro de Botafogo. Muito sucesso para vocês e principalmente por acreditarem no nosso projeto do Instituto Matsustaden desse ano de 2026, que tem como objetivo, justamente através da exposição do livro e dessas entrevistas, trazer para a nossa sociedade a história de quem são essas instituições de raízes alemãs que se abriram para o mundo, mas estão aí, firmes nas suas tradições, nos seus princípios, nos seus valores e nas suas práticas. Muito obrigado por ter encontrado o caminho até aqui, São Paulo, para a realização dessa entrevista. E sucesso para vocês no Colégio Cruzeiro. Estaremos juntos ao longo desse ano e sempre. Muito juntos. Obrigado também, uma alegria imensa, como a gente falou aqui. O Cruzeiro quer sempre ser um aliado, né, um parceiro de primeira ordem, primeira grandeza nas iniciativas, em todos os projetos, né, queremos estar realmente juntos, né, crescendo. É um trabalho de construção coletiva, como nós conversávamos um pouquinho antes aqui. Exato. Tudo que é feito coletivamente tem um impacto maior na sociedade. A gente quer mostrar exatamente isso, esse nosso passado, o que a gente tem para oferecer, o nosso legado e as múltiplas possibilidades para os nossos alunos, né, de que significa estudar numa escola como as nossas, né? Hoje em dia, cerca de 10% dos alunos que se formam no Colégio Cruzeiro vão para a Alemanha, geralmente para a Europa, de maneira geral. Hoje em dia tem 300 ex-alunos morando, estudando na Alemanha.
Então, queremos estar juntos nesses projetos tão engrandecedores e que fazem tão bem, não só a nós, como a toda a sociedade. Muito obrigado, Ronald. Foi uma alegria recebê-lo hoje aqui. Obrigado.